Bom dia, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Betão aqui em mais uma aula. Gostaria de falar aqui que essa aula, já estou contando aqui com equipamento novo, né? Comprei um equipamento novo, sempre tentando aí melhorar a qualidade das nossas aulas, deixar as nossas aulas aí o mais agradável possível para que a aprendizagem possa ocorrer de forma mais tranquila, tudo bem? Então, assim, agora, além de usar aqui a mesinha digitalizadora com canetinha, eu também estou aqui com um microfone aqui também de estúdio, microfone profissional, tá bom? Então, assim, nós vamos começar aqui, então, fazendo a correção aqui dos exercícios que eu passei na última aula. Eu passei aqui do 6 até o 10, nós vamos corrigir do 6 até o 10. Eu vou passar mais exercícios para que eles possam ser corrigidos aí na aula que a gente tem hoje à tarde, tá bom? Então, assim, vamos começar fazendo aqui o número 6, para a gente tentar entender aqui os exercícios. Deixa eu abrir minha canetinha aqui, né? Vou deixar ela aqui embaixo. E a 6 vem assim, ó. É uma questão da UFG de Goiás, né? E ela tem letra A, B, C, D e E. Vocês podem perceber que são vetores, né? E de cara dá para perceber que um vetor é o V, que é a velocidade, e outro vetor é o A, que é a aceleração, tá? Então, aqui embaixo vem escrito, ó. Associe as 5 alternativas acima com as 5 proposições abaixo, onde V e A são velocidade e aceleração instantâneas, respectivamente, tá? Então, nós vamos ter que tentar aí, encaixar a letra com esse númerozinho romano, tá? É o que a gente vai fazer agora. Então, veja bem, gente. Vamos ver aqui, ó. Na letra A, o que você tem? Ó? Observa que o nosso vetor velocidade na letra A, ele está indo aqui para a direita, né? E você pode perceber que o vetor aceleração está indo para a esquerda. Então, a nossa aceleração está contrária à nossa velocidade. Tá? O que isso nos indica? Que esse movimento ele é retardado. E como a nossa vetor velocidade está aqui no ângulo de 180 graus, né? de 0 grau, depende do ponto de vista, né? Você pode ver que nosso vetor velocidade está para um lado e a aceleração está exatamente o oposto. Isso quer dizer que ele está em linha reta, né? O nosso objeto está em linha reta, mas ele está diminuindo a velocidade. Então, isso só pode me dizer que esse movimento é um movimento retilíneo e retardado, tá? Então, eita lá, isso aqui, hein? Deixa eu tentar apagar isso aqui, porque ficou essa canetinha aqui. É difícil de mexer com ela aqui, tá? Eu vou deixar aqui. Então, essa letra A aqui, ela acaba aqui sendo correspondente à terceira afirmativa, tá? Então, a letra A aqui, ó, se você quiser pôr aqui embaixo também, ó, aqui é a letra A, tá? Bom, vamos para a segunda letra, que é a letra B, né? A letra B, o que você tem? Ó, a letra B você tem aqui o vetor velocidade, né, que está aqui para cima, e você tem uma aceleração que faz um ângulo de 90 graus com a sua velocidade. Nesse caso aqui, olha, nós temos um indício muito forte de que esse movimento é um movimento curvilíneo. Por quê? Ó, pensa num círculo, né? Lembra, você está aqui, tem um objeto bem aqui nesse ponto, né? Então, se ele está fazendo um movimento aqui, um movimento anti-horário, né? Então, ó, aqui está o nosso vetor velocidade, né? E a aceleração que mantém e faz essa curva é a nossa aceleração centrípeta, né? Que está aqui para o centro da nossa curva, tá bom? Então, o que acontece? Esse movimento, ele é um movimento circular e como só tem aceleração centrípeta e não tem aceleração tangencial, eu posso então afirmar que esse é um movimento circular de velocidade constante. Então, essa aqui é a quarta, né? Vamos pôr aqui é a quarta. Ou se você vier aqui na quarta, você pode escrever aqui também, letra B. Tanto faz, tá? Pode escrever aqui em cima ou lá embaixo. Na letra C, o que nós temos na letra C? Olha só. Na letra C, nós temos a velocidade voltada aqui para cima, né? Para diagonal direita. E a gente tem aceleração nesse mesmo sentido, nesse mesmo ritmo, né? Elas têm a mesma direção e mesmo sentido. Tá? Então, nesse caso, eu posso afirmar aqui que a nossa velocidade, a nossa aceleração,
por ter a mesma direção, o mesmo sentido, ele é, na verdade, um movimento retilíneo, né? Porque não tem aceleração centrípeta, formando um ângulo de 90 graus, então é um movimento retilíneo, e como está na mesma direção e no mesmo sentido, é um movimento retilíneo acelerado. Então, na letra C aqui, eu posso falar que essa C aqui, ó, ela é correspondente a 2 em romano aqui, ou você pode vir na frente do 2 em romano aqui e marcar que ela equivale à letra C. Tudo bem? Até aqui tranquilo? Na letra D, vamos ver aqui a letra D. Na letra D, o que você tem? Ó? A aceleração é zero. Ele forneceu que a aceleração é zero. E você tem aqui uma velocidade que aponta para a direita, né? Então, com aceleração zero, já sabe que o movimento de velocidade aqui nesse caso, né? Essa é a letra D, né? Então, ó, a letra D vai combinar com a número 1, o movimento de velocidade vetorial constante no tempo. O que é isso? Movimento de velocidade vetorial constante. Isso quer dizer que a velocidade vai manter a mesma e a direção da velocidade vai manter a mesma, né? Então, essa letra D aqui só pode ser a número 1, né? Ou você vem aqui no número 1 aqui e marca a D aqui. Obviamente, a quinta sobrou aqui para a letra E, né? Então, só sobrou a quinta, né? Para a letra E. Você já pode vir aqui e colocar aqui a letra E. Ah, Roberto, mas por que é a letra E, né? É importante a gente tentar entender também por que é a letra E. Tá lá, o movimento circular uniformemente acelerado. Da mesma forma que você tem aqui a velocidade, ó, vamos pensar aqui em outro círculo aqui do lado. Ó. Vou fazer um círculo aqui. Ó. Você tem um objeto aqui na ponta, né? Se esse objeto ele aumenta a velocidade, ele também tem uma aceleração também. Ó. Além da velocidade ser para a esquerda aqui, ó, o A também é para a esquerda, é uma aceleração. Que é uma aceleração o quê? Tangencial. E aqui você tem uma aceleração o quê? Centrípeta, né? Certo? Ou seja, a soma vetorial aqui, ó, que vai ser mais ou menos aqui assim, nesse caso, né? Vai ser a minha aceleração total, tá? Bom, então essa letra E aqui é a minha velocidade que está aqui, e essa aceleração que está aqui, ela não forma um ângulo de 90 graus, né? Mas ela também não tem a mesma direção da velocidade. Então isso quer dizer que esse é um movimento circular uniforme acelerado, tá bom? Isso tem fortes indícios para isso. Então, se você for analisar aqui, 1 é D, 2 é C, 3 é A, 4 é B e a 5 é E. Tudo bem? Então, com isso a gente finaliza a questão de número 6 e vamos agora para a questão de número 7, que é uma questão também bem simples, né? Eu vou pegar aqui a canetinha para a gente fazer a questão de número 7. A 7 fala assim, ó. Um ventilador, aí ele pede para a gente olhar a figura, né? Acaba de ser desligado e está parando vagarosamente, girando no sentido horário. A direção e o sentido da aceleração da pá do ventilador P é... Gente, primeira coisa, ele está girando no sentido horário, né? Então, se está girando no sentido horário, está girando para cá. Concorda comigo? Aí a gente pega aqui, então, um ponto aqui, ó, perto desse ponto P. Tá aqui, ó. Um ponto. Se ele está parando nesse ponto P, aqui, ó, bem nesse ponto P, a minha velocidade é para cá, né? Porque ele está aqui Sempre a minha velocidade ela tangencia o meu círculo, né? Então, nesse caso, a minha velocidade, na verdade, ela é aqui, para baixo, né? A velocidade está para baixo. Só que o que acontece? Ele diz que ele está parando. Então, se ele está parando, a minha aceleração tangencial ela vai ser contrária à velocidade. Então, a minha aceleração tangencial vai ser para cima aqui, ó. Aqui está a minha aceleração tangencial. Está aqui, ó. Certo? Justamente pelo fato de que ela está freando o ventilador, tá bom? Então, por isso que a aceleração tangencial é para cima. E a minha aceleração centrípeta, ela sempre aponta para o centro, né? O centro do nosso círculo, tá? Porque é ela que faz o objeto fazer o círculo, né? Então, tá aqui a nossa aceleração centrípeta, né? E, obviamente, depois que você deu uma analisada aqui nesse diagrama, você já automaticamente percebeu, ó, que a soma vetorial vai dar para cá, ó. Então, essa é a minha aceleração total, né? Então, acho que deu para perceber aí muito bem que essa aceleração total ela tá para cá, ó. Aqui, ó. Por isso que a letra D ela é a correta, tá vendo? Então, marque aí a letra D de dado, tá bom? Então, essa aí é a questão número 7. Eu acho que ficou muito bem exemplificada. Acho que vocês deu para entender muito bem por que é a letra D, né? Então, cuidado para não se confundir. Justamente porque no caso da aceleração tangencial está freando, né,
o movimento da pá do ventilador, ok? Vamos aqui então para a questão de número 8, né? A questão de número 8, nós vamos analisar aí alternativa por alternativa e marcar VOF, não é isso? Deixa eu ver, é isso mesmo, tem um aqui em cima aqui ainda. Então vamos lá, na questão de número 8, fala assim, ó, quanto às leis de Newton que regem a mecânica clássica, julgue os itens a seguir colocando V para as verdadeiras e F para os falsos. Então a gente vai analisar uma por uma. Eu vou apresentar para vocês aqui qual que é o nosso resultado esperado, né? E por quê, tá? Então, vamos lá. Não se preocupe se você errou muita coisa ou nada disso. Nós estamos aprendendo juntos, tá? Então, eu vou falando aqui e vou justificando, explicando para vocês por que é assim. Então, a primeira fala assim, ó. Quando um bloco é puxado e arrastado, a ação supera a reação. Caso contrário, o bloco ficaria parado. Gente, a ação e reação são forças aplicadas em corpos diferentes. Como é que você pode puxar um bloco, né, lá, um bloco puxado e arrastado? Ele disse que a ação e a reação a ação, supera a reação. Mas ali está falando que ele aplicou as forças tudo no bloco, né? Então não tem como você ter ação e reação aplicando as forças apenas no mesmo objeto. Você tem que ter pelo menos dois objetos, né? A força aplicada em duas situações diferentes, né? Então, assim, ou seja, é a mesma situação de você tentar pegar o cadarço do seu tênis e puxar ele para cima, na esperança de ficar flutuando no ar. Isso não vai acontecer, porque a força aplicada, ela é tipo do mesmo corpo, sabe? Todas as forças aplicadas são no mesmo corpo. Então, isso não provoca um sentido de ação e reação, né? Agora, por exemplo, imagina uma canoa. Ela empurra a água para trás para ir para frente. Então, peraí, a canoa faz uma força na água para ela ir para frente. E ela não faz uma força nela mesma, né? Entende a diferença? Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que nessa primeira alternativa, que ela é falsa. Vou pôr aqui, ó. Mas esses risquinhos que aparecem aqui de vez em quando, ó, eu não sei por que isso acontece. Nossa, fica ruim, né? Vamos aqui para a segunda alternativa. A segunda fala assim, ó. A segunda lei de Newton diz que as acelerações são proporcionais às forças que produzem. Porém, é incorreto dizer o contrário, isto é, que as forças são proporcionais às acelerações que produzem. Gente, nesse caso aqui, ó, nessa segunda, ela também é falsa, obviamente, né? Por quê? Porque o contrário do que foi expresso também é certo. Ele disse, ó, porém é incorreto dizer o contrário. Se essa palavra aqui, ó, incorreto, fosse trocado por correto, essa aqui seria uma alternativa verdadeira, tá? Vamos então aqui para a terceira, que fala o seguinte, ó. As leis de Newton são verificadas para observadores em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, em relação a um referencial inercial. Essa aqui é verdadeira, está descrevendo exatamente aí as leis de Newton, então eu posso colocar aqui como sendo verdadeira, ok? Vamos para a próxima, a quarta alternativa, fala assim, ó. Não é necessária a atuação de uma resultante não nula para manter um corpo em movimento retilíneo uniforme. Então, realmente, não é necessário a atuação de uma força, né? Ou seja, se não tiver força nenhuma, o corpo aí mantém também em movimento retilíneo uniforme. Então, essa aqui também é verdadeira, ok? Essa foi a quarta, né? Vamos para a quinta. Fala assim, ó, pela segunda lei de Newton, a aceleração a que um corpo está sujeito sempre terá a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade dele. Então, gente, essa alternativa aqui, ela é uma alternativa falsa, tá? Marca aí que ela é falsa, por quê? Qual que é a justificativa para isso? Pela segunda lei de Newton, a aceleração de um corpo sempre terá a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante a que esse corpo está sujeito. Então, essa é a justificativa aí de por que essa alternativa ela acaba sendo falsa. Tudo bem? Vamos para a próxima aqui, então. Agora fica sendo a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta alternativa, né? Eu venho falando o seguinte, ó. Se uma única força age em um corpo, a aceleração que ele adquire terá a mesma direção e o mesmo sentido dessa força. Obviamente, essa aqui é verdadeira, tá? Uma força externa, no caso aqui, tá? Pela segunda lei de Newton, a resultante das forças aplicadas a um corpo e a aceleração por ele adquirida tem a mesma direção e o mesmo sentido. Novamente, uma alternativa correta. Ok, e vamos para a última aqui em cima, né? Aqui em cima da número 9 tem mais uma aqui em cima, ó.
Quando há uma resultante não nula aplicada a um corpo, essa resultante poderá modificar o módulo da velocidade dele ou ambos, né? Então isso aqui é verdadeiro também. Então as três últimas aí acabam sendo verdadeiras, tá, gente? Então, quando há uma resultante não nula, ela consegue sim alterar aí o módulo e a direção da velocidade, tá bom? Vamos para a questão de número 9 e a gente vai para a última que eu havia passado, que é a questão número 10, tá? A questão número 9 fala assim, ó. Vamos pegar aqui a questão número 9. Uma nave espacial se movimenta numa região do espaço onde as forças gravitacionais são desprezíveis, ou seja, está afastado de qualquer planeta, de qualquer aí, influência gravitacional, né? A nave desloca-se de x para y com velocidade constante e em linha reta. No ponto y, um motor lateral da nave é acionado e exerce sobre ela uma força constante perpendicular à própria trajetória inicial. Depois de um certo intervalo de tempo, ao ser atingida a posição Z, o motor é desligado. O diagrama que melhor representa a trajetória da nave após o motor ter sido desligado em Z é... Então, gente, o que nós vamos ter aqui? Ó? Ele quer saber o diagrama que representa a trajetória da nave. Então, para isso, nós precisamos entender aqui o diagrama de velocidades, né? O que acontece? Quando o motor foi ligado, ele estava indo de x para onde aqui, ó? Para y, né? Aqui, ó. Então, essa é a velocidade inicial da nossa nave, né? O que aconteceu? Quando o motor aqui, ó, foi acionado aqui, quando ele chegou em y, ele adicionou aqui uma velocidade nesse eixo aqui, ó. Então, você acabou ganhando uma outra velocidade aqui. Gente, é óbvio que se esse motor ficasse ligado infinitamente, ele ia fazer uma curva, né? Porque ele iria ir para frente e ao mesmo tempo para baixo, fazendo uma curva. Mas depois ele desligou. Depois que ele desligou, é que ele está perguntando qual que é o diagrama de velocidade. Então não é difícil de você entender aqui, ó, que se você fizer a soma vetorial dessas duas velocidades aqui, ó, a velocidade, então, a trajetória, então, vai ser uma linha reta aqui na diagonal, que vai ser, então, a letra A. Por que linha reta, Roberto? Porque todos os motores estão desligados, não há nenhuma interferência na nave, não há nenhuma força atuando sobre a nave depois do desligamento do motor. Então, nesse caso, necessariamente, a nave precisa se deslocar em linha reta, tá? Em movimento retilíneo uniforme, justamente porque ela está no estado inercial. Ok? Então, finalizamos a questão de número 9 e agora vamos para a última questão, que é a questão de número 10, tá? Se precisar aqui, como a questão de número 10 é uma questão de cálculo, a gente abre aqui a nossa lousa e resolve ela aqui na lousa digital, tá? Um corpo de massa 200 gramas é submetido à ação das forças F1, F2 e F3 coplanares de módulos 5, 4 e 20 newtons, tá? Conforme a figura a seguir. Então, tá aí a figura. Aí ele fala força 1, força 2 e força 3, né? E a força 1 é de 5 newtons. Então, ó, essa força 1 aqui, ó. Vamos escrever aqui para a gente tentar entender. Essa força 1 aqui, ela é de 5 newtons, ó. A força 2 para o lado esquerdo aqui, ela é de... Ah, não, a força 2 é de em cima, né? A força 2 em cima aqui, ela é de 4 newtons, ó. E aqui, ó, essa aqui, ela é de 2 newtons, a força 3, né? Então, ela é de 2 newtons aqui, a força 3. E ele quer saber a aceleração do nosso corpo, tá? Então, a primeira coisa que tem que fazer, gente, é fazer a força resultante, tá? Qual vai ser a nossa força resultante aqui no caso? Vamos analisar aqui, ó. Eu vou ter o seguinte, ó. Deixa eu abrir a nossa lousa aqui, que esse eu vou precisar da lousa. Então, eu tenho, só para a gente poder voltar aqui, eu tenho 4 para cima, 5 para a direita. Vamos por aqui, então, ó. Eu tenho 4. Como está escrevendo? Deixa eu colocar tinta branca. Ah, é verdade. Então eu tenho aqui para cima, para a esquerda e tenho aqui também para a direita, né? Para cima eu tenho, deixa eu minimizar para ver. Para cima eu tenho 4, 5 e 2, né? Então 4 aqui, 5 aqui e 2 aqui. Ok.
Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou subtrair 5 menos 2, porque está na mesma direção, mas sentido oposto, lembra? Quando você tem dois vetores de velocidade ou de força, seja dois vetores que têm a mesma direção, mas em sentidos opostos, você subtrai. Então eu vou subtrair 5 menos 2, então vai ficar assim, ó. Vou continuar com os 4 newtons para cima, aqui, e 5 menos 2 dá 3, então vai ter 3 newtons para cá, ó. Então, ó, já consegui enxergar aqui, ó, que a minha resultante aqui, ó, vou pegar aqui minha resultante aqui, ó. A minha resultante aqui vai ser uma hipotenusa aqui, né? Vou chamar isso aqui de força resultante, né? Então, nesse caso aqui, ó, você pode perceber que virou um triângulo, né? Então, eu posso usar o teorema de Pitágoras. Então, a minha força resultante ao quadrado é igual a minha força 1 ao quadrado mais a minha força 2 também ao quadrado. Então, a minha força resultante ao quadrado vai ser a minha força 1. Vou chamar a força 1 de 4, tá? Então, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, eu posso falar que a minha força resultante vai ser raiz quadrada de 16 mais 9. Então, a minha força resultante aí vai ser raiz de 25, que é 5, né? Então, posso falar que a minha força resultante, então, é de 5 newtons. Beleza, mas ele não perguntou, não foi a força resultante, né? Se você voltar lá no exercício, você vai ver que ele perguntou o que? A aceleração do nosso corpo. E ele disse que é um corpo que tem a massa de 200 gramas. Então, ó, eu vou usar a segunda lei de Newton. Ó. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Lembra da F igual a ma? Segunda lei de Newton, né? Vou trabalhar aqui com a segunda lei de Newton justamente porque força resultante é igual a massa vezes aceleração, envolve a aceleração, a massa que o exercício forneceu, e também a minha força resultante, que eu calculei aqui embaixo, que é de 5 newtons. Então, a minha força resultante é de 5 newtons. A minha massa é de 200 gramas. Eu não posso pôr em gramas, tem que colocar em quilograma. Então, é 0,2 kg vezes a aceleração que eu quero descobrir. Então, a minha aceleração vai ficar sendo 5 dividido por 0,2. Então, a minha aceleração vai ser aí de 25 metros por segundo ao quadrado. Pronto, está respondido aí a questão de número 10, que diz que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Tudo bem, gente? Até aqui foi tranquilo os exercícios, né? Pouco cálculo, mais interpretação, falando aí sobre as acelerações, aceleração tangencial, aceleração centrípeta, aceleração total em algumas ocasiões. Falamos aqui nessa questão de número 10 sobre a força resultante também, além de calcular aqui as outras forças, né? Eu gostaria que vocês fizessem para mim a número 11, tá? Que também envolve essa força. Podem usar essa mesma fórmula aqui no número 11, ó. Vocês podem usar essa mesma fórmula aqui, tá? Então, vocês vão... deixa eu voltar lá no material. Vocês vão fazer para mim aqui, ó. A número 11. Deixa eu ver aqui quais outras questões. Número 12 vocês podem fazer também. Deixa eu ver aqui. Dá para fazer a 13 também. A 13 é mais difícil, tá? Não se sinta mal se você não conseguir fazer a 13. Ela é bem mais complexa do que as outras questões anteriores. Mas tenta aí, se você conseguir, excelente. A 13, né? Aí a 14 pode fazer também. A 15 também envolve força resultante igual a massa vezes aceleração, né? A 15. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Não, aqui já envolve gráfico, né? Então, façam para mim até a 15, aí hoje à tarde a gente corrige, né? A gente corrige aí da 11 até a 15, tá? Faz todas as atividades da página aqui 147, todas da página 147. Façam aí e a gente corrige hoje à tarde, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um abraço para vocês e qualquer dúvida vocês podem me procurar. Eu sempre estou aqui no WhatsApp em tempo integral para ajudá-los no que for preciso, tudo bem? Essa foi mais uma aula de Física, Física B, aí do Colégio Ápice. Um abraço e até a próxima.